Deus quer tomar dos gentios um rebanho para ele. Isto é, Deus quer tomar do povo gentil um povo para ele, para que ele reine com este povo por toda a eternidade. Privilégio, né? Dentre o povo gentil, quer dizer, o povo que não é judeu, Deus quer tomar um rebanho para ele. Então Jesus vê um ponto de vista aí. Ele vê pessoas que estão desgarradas do rebanho dele. Pessoas que estão desgarradas do rebanho dele. E ele quer pegar essas pessoas e trazer essas pessoas para o rebanho dele. Então, há que se fazer coisas. Há que se fazer coisas como anunciar as boas novas. O que é anunciar as boas novas? É anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que Paulo fala tanto em que se pregue, que se proclame este Evangelho. Pois há um objetivo. Esse objetivo está no coração de Deus. Que essas pessoas que não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo venham a ser participantes do rebanho de Deus. Pois estes que estão desarraigados, que estão longe de Deus, estão longe porque não conhecem as boas novas, não conhecem as palavras de Jesus Cristo. Por motivos diversos, por origem, que os pais nunca aprenderam algo sobre Cristo, ou porque muitos se afastaram das suas denominações, e outros modos de vidas que nunca tiveram oportunidade de ouvir as mensagens de Jesus Cristo. É desejo de Deus trazer estas ovelhas que estão desgarradas para o rebanho de Deus. Elas têm que saber que existe nesse mundo dois tipos de rebanhos diferentes. E nós estamos identificados com um deles. Não há território neutro nesse campo dos dois rebanhos. Ou estamos num rebanho ou estamos no outro. Não há coluna do meio. Ninguém aí fica em cima do muro. O campo que divide estes dois reinos é muito estreito. É tão tênue como uma bolha de sabão. Ou mais tênue que a bolha de sabão, a parede de uma bolha de sabão. Pois aquele que está do lado do reino não se glorie muito por estar no lado do reino. Pois no abrir e piscar de olhos, se ele não zelar das boas novas, não criar um senso de identidade de quem ele é, em que reino está, o inimigo pode seduzi-lo. E quando ele tomar consciência, ele está do outro lado do rebanho. O lado do rebanho do adversário de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, apesar de ter tantas evidências de estar com Deus, ainda se julgava não ter completado ainda os seus estágios de conhecimento em Deus. Pois, na verdade, a coisa só se completa quando chega no fim. O corredor só vence quando ele chega no fim.
Enquanto está na caminhada, ele ainda não é o vencedor. Enquanto ele está correndo, ainda ele não é o vencedor. Só quando ele chega na linha final, ele passa por ela, aí ele é o vencedor da corrida. Nessa corrida espiritual é a mesma coisa. Nós só diremos que combatemos o bom combate, como o apóstolo Paulo disse quando ele chegou no fim. Quando ele via que os seus dias estavam próximos. Aí então ele pôde dizer: eu guardei a minha fé, eu cumpri a minha carreira. Ele sabia que o seu fim estava próximo. E ele sabia dos passos que deu. Ele tinha identidade do reino que pertencia e dos combates que fazia dentro deste reino. Então nós temos que ter pontos de identidade. E um dos pontos de identidade para saber que estamos no reino certo, Jesus disse a Nicodemos. Esse é um grande ponto de identificação. Nicodemos, você é um guardador da lei. Nicodemos, você guarda os 10 mandamentos. Nicodemos, você é um príncipe do povo judeu. Você conhece toda a sua história e teologia. Mas, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não verá o reino de Deus. Você não verá o reino de Deus, Nicodemos, se você não nascer de novo. Esta colocação foi totalmente nova para Nicodemos. Nascer de novo? Que história é essa? Mas esta era uma das identificações para que Nicodemos pudesse herdar o reino de Deus. Ter a certeza, o senso de que ele herdaria o reino de Deus. E esse senso era ter a consciência de que ele tinha nascido de novo. Este é um dos pontos fundamentais da nossa identificação com o reino de Deus. É um ponto de certeza de que estamos situados no lugar certo. É lógico que é um ponto de vista espiritual. E Jesus colocou isso diante de Nicodemos. Se você quer herdar o reino de Deus, Nicodemos, você terá que nascer de novo. Era uma postura nova para Nicodemos, pois Nicodemos era um guardador da lei. Ele guardava os 10 mandamentos. Ele guardava todos os outros ensinamentos do Velho Testamento, pois era um judeu. Mas além dos 10 mandamentos, uma nova coisa agora era acrescentada. Uma nova doutrina. Mas essa doutrina foi dada por Jesus Cristo. Nicodemos, você tem que nascer de novo. Este é um senso de identificação. Nós temos que ter uma identidade para pertencermos ao reino de Deus. E essa identidade é o nascer de novo. Chamada também por muitos de hoje como a nova criação, ou a nova criatura. Outro ponto de identificação é o Evangelho do Reino. Jesus falou sobre o Evangelho do Reino. Ele falou do Evangelho do Reino no início do seu ministério. Quando ele falou, o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. Mas só que ele deu algumas qualificações desse reino de Deus. Você não pode ver. Com os olhos da carne você não pode ver. É um reino espiritual. E Jesus acrescentou, este reino está dentro de você. Este reino está dentro de você.
E ele é chegado. E depois que Jesus terminou a sua tarefa de pregar o Evangelho do Reino, durante seu ministério, ele passou 40 dias. 40 dias Jesus Cristo passou aqui na Terra. E durante esses 40 dias, ele falou e ensinou sobre o reino de Deus para os seus discípulos. Isto é sinal que o reino de Deus é um ensinamento importante. Pois ele disse, e esse evangelho do reino de Deus será pregado para toda criatura. E quando ele for pregado para toda criatura, virá o fim. Virá o fim. Então, uma das qualidades de identificação, de estarmos convictos de que estamos no caminho certo, é a identificação do Evangelho do Reino de Deus. Este Evangelho do Reino de Deus vai ter algumas pinceladas para a sua identificação. Nós podemos traçar algumas pinceladas para a sua identificação. Se Jesus pregou o Evangelho do Reino de Deus e disse que o Evangelho do Reino de Deus era chegado, ele fez atos para identificar este Evangelho do Reino. E como nós vamos identificar? Exatamente pelo que Jesus fez em sua vida. Jesus, ele fez o que para identificar o Reino de Deus? Para dizer que o Reino de Deus era chegado. Ele pregou as boas novas. Ele pregou as boas novas do Reino de Deus. Em segundo lugar, ele fez o quê? Para ter mais um traço para a gente identificar esse Evangelho do Reino dos demais evangelhos. O segundo traço para identificar o Evangelho do Reino de Deus é que os demônios eram expulsos. O que é que eu tenho contigo, Jesus de Nazaré? Já vieste nos atormentar antes do tempo. Os demônios não resistiam à presença do Evangelho do Reino de Deus. E Jesus, diante da sua face, eles eram expulsos. É outra característica que identifica o Evangelho do Reino de Deus, a expulsão dos demônios. Pois há uma luta, há um conflito entre o reino de Deus e o reino das trevas. E onde chega o Evangelho do Reino de Deus, o Evangelho do Reino das Trevas tem que cair por terra. Um outro traço que podemos ver para identificar o Evangelho do Reino de Deus é que Jesus Cristo fazia uma outra coisa. Jesus Cristo curava os enfermos. Os enfermos eram curados mediante a pregação do Evangelho do Reino de Deus. Então, três coisas aí, três pilares importantes nós podemos ver para identificar o Evangelho do Reino de Deus. Pregação do Reino de Deus. O anúncio do Evangelho, das boas novas. Em segundo lugar, nós temos o quê? A batalha espiritual. O reino das trevas não suporta o reino da luz. Não suporta o Evangelho do Reino de Deus, é o conflito e os demônios são expulsos. E, em terceiro lugar, as enfermidades que são causadas por seres espirituais, pois toda doença é espiritual, tem um cunho espiritual. Ela não suporta a pregação do Evangelho do Reino de Deus. E elas têm que bater em retirada e a cura, milagres. Pois a palavra no Salmo diz, enviou a sua palavra e o sarou. Enviou a sua palavra e o sarou. E quem é a palavra que é enviada até nós? Jesus Cristo. Ele é a palavra de Deus enviada até nós. Ele é a nossa cura. Então nós temos aí dois fatores
que vai dar o senso de identificação para nós. O sermos nova criatura e a pregação do Evangelho do Reino de Deus. Esse deve ser um dos fundamentos de identificação de que estamos na posição certa.